amores, tudo certinho com vocês? Espero muito que sim. Primeiramente, quero pedir desculpa aí a vocês por conta da minha voz, que eu tô meio resfriada, mas mesmo assim quis trazer um videozinho pra vocês. Esse bolo hoje vai ser um bolo efeito cachepô. Esse bolo eu fiz pra minha mãe, não é comemoração nenhuma. Ela só tava doente e aí eu quis levantar um pouco o ânimo dela, então resolvi fazer esse bolinho com um tema bem legal, né? Que é o Minha Mãe é uma Peça, que é da Dona Hermínia. Que minha mãe é todinha ela, gente. E as frases que a Dona Hermínia fala, minha mãe fala do mesmo jeitinho. Então, eu achei que combinou super. Então, aí eu tenho um bolinho de 15 centímetros de diâmetro por 13 de altura. Esse bolo ficou bem alto, mas bem alto mesmo. Principalmente depois de confeitado. O recheio que eu tô usando é o recheio de negresco, que é tipo quando você faz o recheio de ninho, que eu já ensinei aqui no canal e vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. E você só acrescenta o biscoito negresco. Pode fazer também com Oreo. Eu já fiz também com bis e fica muito delicioso mesmo. E esse bolo ficou super recheado. E a massa é o pão de ló branco também, a massa branca que eu já ensinei aqui também no canal e vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Aí o que eu tô fazendo agora? Já fiz uma pré-camada só para segurar as migalhas do bolo. E agora eu tô só depositando o chantininho no bolo com bico perlê, um bico perlê bem grandinho. Porque é importante, porque eu vou fazer um trabalhadozinho na lateral. E primeiramente eu quero deixar ele lisinho, né? E para você fazer esse trabalho, você tem que ter chantilly suficiente no seu bolo para poder você tirar. Então não adianta você colocar um pouquinho de chantilly, que assim que você começar a alisar o seu bolo, vai aparecer as partes do bolo, né? Onde vai retirar muito chantininho. Esse chantininho é um chantininho power, que eu também já ensinei aqui no canal. Um chantininho muito resistente ao calor, muito bom mesmo. Vão lá dar uma conferida e não gasta quase nada e é simples de fazer. Eu também vou deixar para vocês o link na descrição. Então, aí depois que eu só terminei de depositar o chantininho em todo o bolo, eu vim com a minha espátula reta e agora alisei a parte de cima, que eu sempre gosto de começar pela parte de cima do bolo. Por que é importante? Tem pessoas que também começam pela lateral, mas eu gosto de começar pela parte de cima, pelo fato de que quando você alisa primeiramente a parte de cima, aquele excesso de chantininho vai descer para as laterais para poder formar aquela quina perfeita do bolo. Então, eu gosto de fazer assim. Aí, eu já dei mais ou menos uma alisada aí em toda a lateral e o topo com a espátula reta. Agora, eu venho com a minha espátula aí da Blue Star. Ela é de acrílico. E eu vou passando na minha lateral. Essa espátula é muito boa mesmo para alisar e fica perfeito o acabamento. Então, é como eu já falei para vocês, pessoal. Para vocês trabalhar com o alisamento do bolo, o chantininho de vocês precisa estar bem hidratado, bem lisinho, num ponto não tão duro, para que você possa conseguir alisar o seu bolo com perfeição, tá? E vocês, onde fica esses buraquinhos aí, é porque faltou chantininho. Então, você vai com a espátula novamente, que quando você tá alisando, vai retirando o excesso, você vai colocando no bol de novo da batedeira. Então, você pega aquele chantininho que você for retirando e vai colocando nesses lugares que vai ficando os espacinhos e vai colocando e alisando novamente, para que possa não ficar buraco, gente, porque se ficar buraco, vai entrar ar. E quando o seu trabalho estiver finalizado, essas bolhas de ar vão estourar, vai ficar horrível o seu trabalho. Já aconteceu comigo, então é por isso que eu passo para vocês, que vocês têm que tomar o máximo de cuidado também na hora de depositar o chantininho no bolo, não deixar espaço, porque se ficar espaço vai entrar ar e vai ficar as bolhas e vão estourar e vai ficar horrível. Então, é bom quando você terminar de depositar o chantininho, você sair olhando se não tem algum buraquinho para preencher antes de alisar, tá bom? Aí agora eu venho com a minha espátula angular. Essa espátula é muito boa, gente, para fazer quina, muito top mesmo. Depois que eu comprei ela, as quinas dos meus bolos estão ficando muito perfeitas, muito lindas mesmo. Foi cara, foi. Aqui na minha cidade tem lugares que acham ela até de R$ 10.
Mas eu comprei aqui, foi um pouco carinha, mas valeu a pena, porque foi um investimento muito bom. Então, aí agora eu vou só fazendo mesmo as quinas do bolo. As quinas como que é? Você pega a espátula, dá pra fazer com aquela reta também, porque antigamente, antes de eu ter essa aí, eu fazia com a reta. Essa espátula ela já é inclinadinha, já é própria para isso, por isso que ela é tão boa. Você só coloca a espátula de leve no bolo, gente, bem de leve mesmo. Não põe força na mão, é como se eu estivesse fazendo um carinho, sabe? Em alguém que você gosta muito. Você vai fazer bem devagarzinho, puxa bem de leve, sem pôr força nenhuma no bolo e arrasta de fora para dentro. Tem gente que faz ao contrário, de dentro para fora, mas eu prefiro assim, de fora para dentro. Então você sempre. Uma coisa importante: na hora de você fazer as quinas, é muito importante que você tenha um paninho úmido ao seu lado. Para quê? Para você ficar limpando a espátula. Você retira o excesso que sai da espátula no bowl e passa a sua espátula num paninho úmido ou num guardanapo, um papel toalha, tanto faz. E para poder retirar totalmente o excesso, para que fique um acabamento perfeito na sua quina. Perceba que essa quina ficou perfeita. Aí agora eu venho com um pincel de silicone, um pincel de silicone normal que a gente tem em casa na cozinha. E vou fazer um detalhe aí com o pincel na lateral e no topo do bolo, que fica muito lindo esse detalhe. E é bem simples de fazer. Esses pincéis, pessoal, são bem baratinhos, R$ 2,50, R$ 3, super compensa você ter. E, tipo, se você fazer um bolo, né? Porque o que eu faço, eu não unto a forma, mas tem gente que unta. Ele é muito bom também para você untar a forma com margarina ou com óleo. Depende do que você vai fazer, né? É muito bom mesmo. E aí é só o seguinte, você vai passando o pincel, assim que o seu pincel tiver com bastante excesso de chantininho, você passa ele no paninho úmido e tira o excesso e volta novamente pro bolo. E para você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Tá sempre recebendo as notificações. Deixa o seu like, pessoal, que é muito importante para ajudar na divulgação do vídeo. E também para que o YouTube entenda que vocês gostam do meu conteúdo. Porque não adianta só você se inscrever e ativar o sininho. Você também tem que curtir os vídeos para que o YouTube entenda que você gosta daquele tipo de conteúdo e esteja sempre te notificando quando eu colocar vídeo novo, porque agora o YouTube só está notificando quem curte os vídeos, porque aí ele entende que você gosta daquele conteúdo. E se você quer adquirir uma máquina de cartão para modernizar o seu negócio, aproveite e já dá uma olhadinha no box de informações que eu vou deixar um link para vocês aqui, da maquininha do Mercado Pago com R$ 60. 60, pessoal. R$ 60 de desconto para vocês adquirir a maquininha de vocês. E a maquininha também vai sair por R$ 60 e você pode dividir esse valor, que é um valor fixo, em até 12 vezes sem juros. E a maquininha é muito boa, eu uso ela, já tem mais de um ano que eu uso ela, recomendo demais para vocês. Então vocês vão dar uma olhadinha lá, se vocês estão procurando a maquininha de cartão e não sabem qual usar. E aí agora, pessoal, depois que eu já terminei de fazer todo o detalhe, né, do pincel aí na lateral e no topo, eu tô agora com a minha bombinha, álcool de cereais e o pó na cor bronze, viu? Eu não lembro agora de que marca é. Ah, acho que é da Sugararte, o pó. E o álcool de cereais da FAB, que eu tô usando. Coloquei na minha bombinha, misturei e agora eu tô borrifando aí por todo o bolo. Vai ter alguns lugares que eu não vou borrifar tanto, não vou caprichar tanto, porque é a parte que vai ficar com cachepô. Então, nem precisava eu pintar essa parte, né? Mas acabou que meio que na hora eu esqueci. Quando eu vim lembrar já foi depois, mas tudo bem. E agora eu vou só borrifando mesmo aí por todo o bolo, até ficar bem uniforme, bem bonito, para depois iniciar a parte de cachepô. Essa questão aí, pessoal, tem gente que pergunta, né? Ah, quanto colocar de pó? Quanto colocar de álcool? Esse potinho da bombinha, ele vem com
com marcações, né, de quantidades. Eu sempre coloco no 10. A quantidade de álcool de cereais sempre coloco no 10 e coloco de 2 a 3 colherinhas de pó. Vai depender muito do tamanho do seu bolo. Aí depois, se faltar, você vai e acrescenta mais. Mosca chata, 1 hora dessa, nossa senhora. Mas enfim. Aí agora, na minha manga de confeitar, eu tenho o chantininho, o mesmo chantininho power que eu usei para alisar, tingido com corante pink, corante em gel da Iceberg, e o bico perlê também aí, o mesmo que eu usei para depositar o chantininho no bolo. E agora eu vou depositando em camadas para fazer o meu cachepô. E aí eu faço tipo como se fosse uma escadinha, estão vendo? A de baixo eu fiz maior e a vou fazendo a camada de cima eu sempre vou fazendo menorzinha e por aí em diante, vou fazendo ela menorzinha. E aí agora mesmo é só o processo de você depositar o chantininho em camadas no seu bolo e sempre com aquela técnica que eu já falei para vocês de sempre estar olhando se não tá ficando buraquinhos entre uma camada e outra do chantininho, porque senão vai entrar no chantininho de vocês e vai estourar as bolhas e vai ficar horrível. Então é sempre um cuidadinho a mais e é sempre bom a gente ver aí, ó, tá vendo? Ficou um buraquinho, eu fui lá e preenchi. Então é um cuidadinho a mais que vai dar um resultado melhor no seu trabalho. E é isso mesmo, só ir e depositar. Nesse sentido aí, desse escadinha. Colocando sempre a de cima mais baixa. Agora eu vou ver onde ficou buraquinhos e vou depositar o chantininho para cobrir o buraco. Agora vamos lá para a parte de alisamento. Agora com a minha espátula reta, eu vou passar bem de leve, com cuidado, para não encostar a espátula na outra parte que já está finalizada. Porque se você encostar, vai estragar o seu trabalho, ainda mais que é com pó de decoração. E se você encostar, fica logo branco no lugar. Então, você tem que ter muito cuidado para você não encostar a espátula na outra parte que já está finalizada. Isso aí é um trabalho mesmo de formiguinha, que tem que ser com calma, bem devagarinho, para poder ficar bem bonitinho. Confesso, gente, que eu nunca tinha feito esse trabalhadozinho no bolo, nunca tinha feito, foi a primeira vez. Então tá super tendência esse tipo de bolo cachepô. E como era um bolinho para casa, era para minha mãe, então eu resolvi testar, né? Porque como eu falo, teste, gente. A gente não pode fazer no bolo do cliente. A gente tem que fazer nos bolos que são pra gente. O, assim, os trabalhos novos, né? Que você quer testar que você nunca fez. Você tem que fazer no que for seu, no que for pra casa. Porque jamais você pode usar o cliente de cobaia. Porque vai que não dá certo. Então, é uma coisa que você tem que fazer no que for seu, no que for pra casa, você aproveita para testar algo novo que você nunca fez, viu? E vocês vão perdoando aí que a minha filha tá aqui comigo, né, novamente. E vocês estão ouvindo aí a vozinha dela. E é isso, mas de boas, né? Tá dando pra entender bem a explicação. Então, é como eu tô falando pra vocês, jamais usem o cliente de vocês como cobaia. Porque vai que é uma coisa que não dá certo, que você nunca fez. Ah, o cliente te pediu: Ah, Larissa, eu quero decoração tal. Eu nunca fiz. Como que eu vou passar uma confiança pro cliente que vai sair do jeito que ele quer se eu nunca fiz? Então, jamais eu vou usar o meu cliente como cobaia, porque vai que não dá certo e aí vai ser meio complicado, né? E aí, ó, eu encostei ali um pouquinho a espátula no trabalho, mas aí eu vou consertar depois e vai ficar muito lindo. Aí agora eu já terminei a parte de alisamento. Eu venho com um pincelzinho de maquiagem
Só que eu só uso pra isso, que eu uso também pra trabalhar com pasta americana. Eu só uso ele pra isso, mas é um pincelzinho de maquiagem. E com uma pastinha dourada que eu fiz com pó dourado e álcool de cereais. O álcool de cereais tem que ser bem pouquinho pra ficar uma pastinha bem cremosinha e dar certo. Aí você vai só mesmo dando batidinhas aí, bem de leve, tá, gente? Não é com força não, bem de levezinho. Nas quinas, né, do cachepô que fica aqui nas imperfeitas. Porque não, até porque não tem como, né, deixar elas lisinhas. Mas o efeito é esse mesmo. Aí você vai só dando batidinhas bem de leve aí com uma pastinha dourada nas quinas aí do cachepô para poder dar um efeito bem bonito e ficar um resultado legal. Aí agora, que já terminei o cachepô, eu tenho na minha bombinha aí glitter dourado. Eu quis colocar dourado para dar um charme mais bonito, combinar com a parte de dentro. E aí eu coloquei na minha bombinha glitter dourado. É a mesma outra bombinha daquela rosa também, que eu depositei o pó de decoração. Só que eu uso duas. Uma eu uso pra usar como pó de decoração e álcool de cereais e a outra eu uso pra glitter. Mas se você não tiver duas, tiver só uma, dá também. Você só vai, né? Quando você usar pó de decoração, você lava, põe pra secar e usa de novo com glitter. Tem gente que tira o caninho da bombinha e vira ela pra cima. Eu não faço isso, eu gosto de usar ela com caninho mesmo. E esse foi o resultado final do meu bolo. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí minha mãe com o bolo. Esse topo eu fiz pelo aplicativo Pixel Lab, que tem vídeo aqui no canal e vão dar uma conferida lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!